Fala galera, a paz, tudo bem? A galera tá entrando aí. Deixa eu já colocar aqui, fixar o tema da live, que hoje é um tema muito importante pra gente estar falando. Foi. Fixar. Show, fixado aqui. E aí pessoal, como vocês estão? Como estão as coisas aí? Acho que eu vou pôr mais pertinho um pouquinho o celular aqui. Quando for tocar, se eu for tocar, eu jogo ele pra frente. Tudo bem, povo? Povo de Deus? Bem, gente, o tema da live hoje, um tema bem atual, né? A gente não podia deixar de falar disso também, que é a questão de toda essa crise que a gente tem passado no mundo, né, no planeta, que agora chegou no Brasil, do coronavírus, né? Muita gente entendeu o que acontece, o que está acontecendo do jeito certo. Muitas pessoas se desesperam, que não é o ideal, passam do ponto, né? Muitas pessoas não entenderam, acham que isso daí é só alguma questão do governo, é alguma bobeira, é alguma coisa que o pessoal está falando aí, que só quer causar pânico, só quer causar medo. E aí, o que é de fato essa questão? Né? A Cláudia colocou aqui, com muito medo, mas confio em Deus nos cuidando. Exatamente. É isso daí, vamos bater um papo sobre isso aí. E como é que vocês estão? Vocês estão por dentro dessa questão aí? Quem está acompanhando? Quem sabe de tudo certinho? Fala eu aí, só para eu saber como é que vocês estão. Ontem na live de alunos a gente falou um pouco sobre isso, né? Eu dei só uma pincelada, hoje eu vou falar um pouco mais, né? Mas eu não vou ficar só nisso não. O tema da live é justamente como nós músicos devemos agir nesse tempo. Então como que nós devemos agir? Sobre isso que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou dividir em 3 tópicos, tá bom? Vou dividir em 3 tópicos. A Francisca colocou aí, boa noite, paz e bem a todos. Que a proteção divina esteja na casa de cada um. Amém, amém. Vou dividir em 3 tópicos, tá? Não vou falar os 3 agora, mas só pra gente vir falando, que são os 3 tópicos que a gente precisa fazer nesse tempo, tá? Primeira coisa, falar do primeiro tópico já, tá? A gente precisa estudar sobre e entender a nossa parte nisso. A gente precisa estudar, a gente tem coisa que não tem mágica não, tá? Tem muita gente que tipo vai pro caminho só da oração, eu vou falar de oração aqui, é um dos tópicos, né? Mas mais do que só orar, só rezar, a gente precisa entender o que é isso, de onde surgiu isso, por que é isso? Será que é um castigo de Deus? O que é isso? Tá? E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha opinião, né? Não sei se vocês sabem, mas isso daí é uma doença que veio da China. Inclusive, várias outras doenças têm vindo da China. Por quê? Porque lá tem toda uma questão de falta de infraestrutura, né? Eles comem de tudo lá, come cachorro, come gato, come morcego, come rato, come aranha, come barata, come de tudo. E uma série de doenças que a gente tem hoje são comuns, são doenças que não eram do ser humano. São doenças que vêm de animais, que vêm de outros contextos, que inclusive não era para estar no ser humano, que veio justamente por essa questão, tá? Então essa doença, assim como várias outras que teve, não todas, mas várias outras tiveram origem na China, e a explicação é justamente disso. São vírus, coisas que vêm de animais. Então você fica comendo um monte de animal que não era pra gente comer, num contexto de pouca higiene, num contexto de... eles chamam... Eu esqueci o termo, eu estava vendo esses dias. As feiras livres, o jeito que é comercializado lá é muito
sem higiene, muito, tipo, não tem cuidado nenhum, sabe? Então vem muito disso. Então, assim, não é castigo de Deus. Tem nada a ver com castigo de Deus, alguma coisa nesse sentido. É uma desobediência humana, de uma certa forma. Né? A gente fala muito de pecado, dentro da igreja, por exemplo, né? Toda a dinâmica de pecado, mas muitas vezes a gente não entende de verdade o que é o pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. Então tem hora que a gente só fica na dimensão de falar mal do irmão, sexualidade desenfreada, desregrada, sei lá. Tem meia dúzia de pecado aí que tipo parece que só essas coisas são pecados, mas quando na verdade tem uma série de outras coisas que também são pecado e que a gente nem fala e que muitas vezes a gente nem está presente. Que a gente erra o alvo, que a gente fere a vida humana, a gente fere a nossa vida, a gente fere a vida das outras pessoas com atitudes que a gente toma. Então, nesse tempo do corona, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar informados do jeito certo. Sem pânico, sem alarde, do jeito certo. E procurar fontes confiáveis. Fontes confiáveis, tá? Procurem fontes confiáveis, coisas coerentes. Tem muitas mídias aí que não dá pra ficar... E também não fique o dia inteiro só bebendo disso não, senão vocês ficam o tempo inteiro mal. Assistam, vejam as atualizações, vejam fontes confiáveis e fim. Tá? Vamos fazer outras coisas que inclusive vai ser as coisas que a gente vai estar falando aqui. Tá bom, gente? Então, qual que é o nosso... Falando um pouquinho sobre essa questão, tá? Não sou nenhum especialista nisso, mas fiz a minha lição de casa. Esse vírus, o vírus em si, ele não é um negócio tão terrível. Tem várias pessoas, inclusive, que contraem o vírus e que às vezes nem percebem que pegaram. Parece que se passa por uma gripe, ela está com o sistema imunológico em dia, acaba sarando. Tá? Uma pequena porcentagem das pessoas chega num estado grave. Tá? Só que, óbvio, a gente está falando, por exemplo, o Brasil, 200 milhões de pessoas. Você pega o planeta Terra inteiro, toda a humanidade, 7 bilhões. Então é muita gente, né? Se você pegar a porcentagem que chega a ficar no estado crítico, mesmo sendo uma porcentagem baixa, se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, é muita gente. E qual que é o problema? As pessoas que chegam no estado grave da doença, elas precisam ser intubadas. Dá um problema, tem os nomes técnicos lá certinho, né? Problema de insuficiência respiratória, ela não consegue respirar, ela precisa respirar por aparelho. E é aí que está o problema. Você pegar os países aí, Itália, por exemplo, que no auge, muita gente morrendo, as pessoas não morrem porque, por exemplo... outras épocas da humanidade, por exemplo, AIDS, né? Uma doença que não tinha cura, né? Ainda hoje não tem cura, mas tem todo um controle que se consegue fazer. Que as pessoas morriam sem o médico ter o que fazer. Né? Câncer mesmo, né? Tem tratamento, tem as coisas que acontecem, mas não consegue ser efetivo em 100% dos casos e é muito agressivo. Os médicos conseguem reverter. Né? Já tá até para sair aí questão de 3, 4 meses, né? Falaram que em maio, se eu não me... não sei se foi em maio, se foi em junho, que provavelmente chegaria uma vacina já aqui e tal. O problema é as pessoas que chegam nesse estágio grave. Porque o que acontece, se na Itália, na Europa, países de primeiro mundo, que passaram por um altíssimo índice de pessoas infectadas, em estado grave, não conseguiram dar conta, imagina no Brasil, que a gente não tem infraestrutura, que é do jeito que é as questões. Então, a luta que a gente precisa travar não é para tipo, só para não pegar porque é perigoso, mas por essa questão como um todo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, você precisa fazer de tudo para você não se contaminar. E automaticamente, praticamente, uma coisa serve para a outra. E você precisa fazer de tudo para você não ficar transmitindo o vírus, caso você tenha.
Então, primeira coisa, extrema higiene, saiu de casa, precisou sair, fazer alguma coisa, tem muita gente que ainda está trabalhando, né? Hoje eu tive que, a gente aqui da Action, a gente está de mudança, né? Inclusive hoje fizemos uma mudança da escola, precisávamos fazer, já estava tudo marcado antes de dar essa questão do corona, tudo, né? E a gente teve que ir lá fazer, né? Não tem o que fazer, tem que ir lá fazer. E eu tive que sair na rua, andar por aí e tal, né? E a sensação que eu tive é que as pessoas não entenderam ainda. Eu vi um monte de gente andando por aí, batendo perna, pessoal falando. Falei com várias pessoas que, tipo, isso aí normal, isso aí não sei o que, isso aí tal, conversinha, blá 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 blá. Sabe? Que não. E automaticamente, se essa pessoa ela tá falando isso, ela não tá tomando os cuidados para ela não se contaminar e automaticamente para ela não passar para outras pessoas. Sabe? Então, é isso que a gente precisa fazer. Entender mais sobre. Primeiro, eu falei que eu vou dividir em 3 etapas, né? Primeira coisa, entender o máximo possível de forma inteligente sobre como é que funciona, o que você pode fazer, né? E se cuidar. Então aqui em casa a gente o dia inteiro, eu, a Camila, minha esposa, álcool gel, tal, sai, precisa fazer alguma coisa, a gente vai, toma cuidado, dentro do possível, volta, lava as mãos, álcool em gel, porque é isso que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente conseguir segurar um pouco mais de tempo a proliferação do vírus, a gente vai conseguir se estruturar, vai sair vacina e a gente não vai ter tantas mortes, o mínimo possível. Se a gente não se cuidar, quando a gente se der conta, o negócio vai estar, os hospitais lotados e o problema é, a saúde pública não dá conta, tá? Tô falando isso aqui porque eu preciso falar, né? Provavelmente todos vocês aí já estão ouvindo na TV, falam isso aí o dia inteiro, vários vídeos rodam na internet, né? Mas a gente precisa ser luz. Ser cristão não é ir para a igreja, ser cristão não é só cantar, pegar como que eu posso dizer? Só cantar, só tocar, ir na igreja, ir na missa, pregar, né? Ser cristão é fazer o que precisa ser feito na prática também. Então agora o que a gente mais precisa fazer é ser luz. Tá? O que a gente mais precisa fazer é fazer o que precisa fazer. O que as autoridades estão falando, que a igreja também está falando, né? Está falando para suspender, fazer as transmissões das missas, das celebrações pela internet, todas essas questões. Então a gente precisa levar a sério isso. Então se cuide, entenda mais sobre isso, tome as precauções, evite ficar pegando na mão das pessoas, abraçando as pessoas, né? Ande sempre com álcool em gel na mão aí, se cuide. Porque se você fizer de tudo para você não se contaminar e automaticamente para você não transmitir o vírus para as outras pessoas, você vai estar fazendo já a sua parte, né, nesse ponto aí, tá bom? Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Bem, tem a mensagem aqui da doutora Ana Cláudia Ferrari. Nem me imagino longe da igreja, muito menos na Semana Santa. Rezemos porque tudo o que o inimigo quer é que nós percamos a fé. E a certeza que Jesus está no meio de nós e Ele está vivo. Amém. A Ila Vieira colocou aqui, né? Como cantar melhor. Eu não tenho violão. A gente vai ter outras lives falando só sobre essa questão, sobre questões técnicas também, tá? A Cláudia colocou, você tem razão, ninguém está levando a sério. Ninguém não, né? Mas é muita gente que ainda não está levando a sério. E isso que é o perigo, né? Justamente as pessoas que não estão levando a sério. Se as pessoas que não estão levando a sério, ela não vai tomar os cuidados, automaticamente ela corre muito maior risco de se contaminar e automaticamente ela corre muito mais risco de propagar o vírus para muito mais pessoas e acontecer justamente esse problema que eu estou falando, né? De muita gente ficar doente de uma vez e nosso sistema de saúde, inclusive privado, tá? Não é só saúde pública não, privado também. Não sei quem estava falando aí que os hospitais aqui em São Paulo, Albert Einstein, os hospitais ferradão aí também já tava cheio de gente.
pessoas com casos, suspeitas tal. Então não é só o sistema público, é o sistema como um todo, inclusive particular também, não tem estrutura para atender se essa demanda crescer muito. A doutora colocou aqui, irmãozinho, me perdoa falar, mas não pode coçar no nariz com a mão. Eu sei que é involuntário. Na verdade, eu tenho um problema, não é um problema, né? Eu sei que eu coço muito, mas ele coça muito. Quando eu fico falando, eu não sei o que acontece, é uma vibraçãozinha de bochecha que puxa um pouquinho meu nariz e eu começo a sentir uma coceira que, tipo, eu preciso... Até a Camila, minha esposa, falou esse dia, você coça muito o nariz, você precisa parar de coçar. Eu falo, não, tô tentando. Realmente, muitas pessoas fazem pouco caso dessa situação, infelizmente. Infelizmente, na minha comunidade está fechada e não teremos missa. Isso vai acontecer em vários lugares assim, gente. Volto a falar, né? Isso é a melhor coisa que pode ser feita no momento. Tá? É a melhor coisa. Eu sei que é ruim não ter, mas é irresponsabilidade da igreja, das pessoas, se a gente for, porque a gente sabe que é isso que vai acontecer. Ah, Thiago, mas você acha que se a gente for para a igreja, Deus vai permitir que isso aconteça? Vai. Vai, porque existe uma coisa que chama livre-arbítrio. Eu não vou entrar nesse assunto aqui que é muito, muito longo, mas Deus permite que você seja livre. E a liberdade que Ele te dá, Ele deixa você poder fazer o bem e o mal. A gente sabe que se a gente entra e está junto em aglomerações, tem um alto potencial da gente se contaminar, ou se você estiver contaminado, você passar para várias outras pessoas. A igreja, a missa, o grupo de oração são lugares que vão ter muitas pessoas. Ponto. Ponto. Se o vírus tiver que ser transmitido, ele vai ser transmitido mesmo dentro da igreja. Porque é assim que é. Então, nesse momento, é ruim e tal, mas a gente vai ter outras formas. E outra, né? Hoje em dia, graças a Deus, está completamente diferente. A gente usa tanto rede social, não é? A gente reclama tanto, celular, WhatsApp, as pessoas já não conversam mais, etc, etc. Show! Chegou a hora da gente fazer alguma coisa útil com isso. Fazer transmissões ao vivo, vão ter celebrações, vão ter paróquias que vão fazer transmissões ao vivo da missa. A gente já tem vários canais, né? Canção Nova, Rede Vida, que vão fazer várias comunidades de vida, de aliança pelo Brasil inteiro, que vão fazer transmissão, né, das missas. Não é a mesma coisa, né? Tem toda, inclusive a Canção Nova, depois entrem no Instagram da Canção Nova, ela fez um post muito legal falando sobre cuidados para você ter para participar da missa online. Você se preparar de verdade, você colocar uma roupa bacana, você fazer toda uma roupa bacana não, né? Uma roupa adequada para você se participar da missa e assim por diante, né? Olha aqui mais alguns comentários antes de ir para o segundo tema, né? A Gabi Barbosa, Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei, então teremos que fazer a nossa parte. Exatamente, esse é o conceito. Cleiton Batera, meu brother, do meu grupo de oração, mas em Portugal, do Casa de Portugal, cada minuto em casa, vidas são
somos parte do corpo cuja cabeça é Cristo. Exatamente, show de bola. Temos que ter obediência em tudo com consciência. Muito bom. O vídeo está pausando direto. Depois vocês respondam aí, pessoal, se mais gente acha que o vídeo está pausando. Aqui para mim aparentemente está tudo ok. Estou ligado no Wi-Fi aqui, mas aparentemente está tudo ok. Tá bom? Beleza, gente. Vamos para o segundo ponto agora. Então, primeiro, são 3 pontos que eu separei aqui, né? Como nós, músicos católicos, precisamos agir nesse tempo, né? Segundo ponto é a oração. Gente, mais do que nunca a gente precisa se reunir em oração, né? Intensificar as nossas orações, intensificar a nossa espiritualidade, se aproximar de Deus, né? Só que assim, a gente precisa também fazer uma oração inteligente, entendendo uma vez que a vontade de Deus não é que nada disso aconteça. Isso é consequência do próprio erro do homem. Ah, Tiago, mas é um homem ou homens, uma situação de um outro lado do planeta. Não interessa. Não interessa de onde que veio, né? A questão é que, como que eu posso dizer? É do ser humano. É do ser humano. Não importa de onde que veio, tá? O pessoal tá falando aqui, agora voltou o vídeo, ok? Não, maravilha. Aqui, pra mim, nem apareceu que caiu, mas vou ficar de olho aqui. Se cair de novo, vocês me avisam, tá? Como aqui tá rolando ainda a transmissão, pode ter dado algum problema aqui, uma queda na internet, alguma coisa, mas maravilha, agora voltou. Então a gente precisa orar, gente, mas a gente precisa amadurecer como cristãos, né? A gente precisa cada vez mais se aproximar de Deus e a gente precisa cada vez mais buscar profundidade na palavra, nos documentos da igreja, no conhecimento sobre a igreja, sobre Deus, sobre espiritualidade. Porque senão a gente fica um monte de cristão bobinho, sabe? Enfim, vou falar aqui o que eu acho, né? Mas a gente fica uns cristãos bobinhos. Eu vejo as pessoas, vamos só rezar para que Deus tenha misericórdia e não deixe que nada de mal aconteça. Não é essa oração que a gente tem que fazer. Vamos orar para que as pessoas se conscientizem e façam o que precisa ser feito. Se a gente não fizer o que precisa ser feito, se eu, Tiago, não tomar consciência, não me converter e não fazer o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, os cuidados que eu preciso tomar, o negócio vai degringolar, o negócio vai piorar e ponto. É isso que a gente precisa tomar mais consciência. Então, por que a gente precisa intensificar a nossa oração? Para que as pessoas, claro, né, para que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo toque o coração das pessoas, toque os nossos corações para que a gente tome consciência disso. E uma coisa que eu sempre falo, gente, a parte de Deus ele sempre faz. O milagre que você está esperando na sua vida, de repente um emprego melhor, uma série de coisas, sempre Deus faz a parte dele. A frase que a gente sempre fala, que é quase um slogan, vamos dizer assim, da escola da ética, a gente fala muito. A gente não pode esperar que Deus faça o impossível enquanto a gente não fizer tudo que for possível. O impossível é com Deus, agora o possível é com a gente. É assim que Deus trabalha. Aquela coisa que a gente fala também, né? Deus não precisa de mim para tocar na missa, para converter as pessoas. Se Ele quiser, é Deus, Ele vem e converte todo mundo. Mas Ele quer contar com a participação humana. Esse é um mistério. Contar com a participação humana, com você, com a pessoa, com o irmãozinho fazendo a leitura na missa, ajudando na comunidade, essa é a dinâmica. Talvez nem faça muito sentido. Era mais fácil Deus vir fazer tudo. Não, mas Ele quer contar com a gente. Isso, para tocar na missa, para cantar no grupo de oração, para pregar a palavra dEle e para a gente viver a nossa vida. Não jogar papel no chão é espiritualidade, é ser cristão. Ajudar a pessoa que precisa, acolher as pessoas, dar bom dia para as pessoas na rua. Você passa para uma pessoa e fala, bom dia, você tem um ótimo dia, que Deus te abençoe. Isso é ser cristão. A quantidade de pessoas que a gente tem dentro da igreja,
né? Isso tô falando não é para culpar não. Eu muitas vezes provavelmente já fiz e faço a mesma coisa. Que lá na frente a gente tá, ó Senhor, a gente ora, a gente canta bonito, a gente prega, conduz oração, nossa, lindo. E sai da igreja, você parece que você tirou a sua roupinha, bem, já cumpri meu objetivo, agora eu volto para minha vida normal e você faz qualquer coisa. Sabe? Não, a gente precisa ser autêntico o tempo inteiro. Então, cuidar das pessoas, ser um bom cidadão, cuidar da natureza, cuidar da sociedade, sabe? Ser uma pessoa honesta, não fazer jeitinho brasileiro. Ah, vamos dar um jeitinho ali. Ah, dá pra fazer um esqueminha ali. Ah, tem um amigo meu lá que ele faz um esqueminha pra nós. Sabe? Tudo isso são coisas que, tipo, fazem parte de ser cristão. Isso é espiritualidade. Tem horas, gente, óbvio que entendam o que eu vou falar o que está no meu coração e o que é verdade para mim, o que eu tento viver. Tem horas que ir para o grupo de oração, ir para a missa no domingo, é fácil. Você já está acostumado, você vai todo domingo, não tem problema nenhum, 7 horas, 5 horas, vou de manhã, tudo certo, você vai lá todo domingo, você até gosta, tem um monte de amigo lá, mas e no meio da semana? E a hora que você está no seu trabalho trabalhando, que você fica enrolando? Que era você estar trabalhando, estar produzindo, gerando valor para a sociedade, para a empresa que você trabalha, que você fica enrolando. Você poderia estar produzindo mais e você fica enrolando. Que você mente, que você conta uma mentirinha ali, que você fala mal de outra pessoa. Então isso são tudo comportamentos, questões que envolvem a parte nossa de espiritualidade. Que envolve vida de oração, envolve oração. Então, a gente precisa orar muito, mas a gente precisa orar do jeito certo. Aonde que está o problema? Não adianta pedir para Deus vir resolver o problema. Ai, Senhor, cura todo mundo para que ninguém se contamine mais. Está errado, Ele não vai fazer isso. A gente tem que orar, Senhor, ajude nós a se conscientizar, ajuda o Brasil a tomar consciência. Ajuda que eu possa ser instrumento para as pessoas que estão perto de mim. Porque assim, tem hora que a gente fala de mudar o mundo, gente, mas a gente não vai mudar o mundo. Não é assim que funciona. Tem até um livro que eu gosto, inclusive é O Poder do Hábito. Tem uma frase lá já no começo do livro, tal, que ele fala, você quer mudar o mundo? Beleza, me falem aí, gente, se voltou, tá? Apareceu aqui meio que como se fala? Reconectando aqui, mas já voltou, maravilha. E, enfim, no livro fala, você quer mudar o mundo? Começa arrumando a sua cama. Você quer mudar o mundo? Levanta de manhã e arruma a sua cama. Você quer mudar o mundo? Ajuda o seu vizinho. Você quer mudar o mundo? Cuida bem dos seus filhos, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da pessoa que está do seu lado, o seu vizinho de parede. Se todo mundo fizer isso, a gente muda o mundo, acabou. Então fica, às vezes, com todo um discurso, às vezes moralista, de ajudar as pessoas e tal, e com a pessoa que está perto da gente mesmo, a gente não consegue ser ser humano, olhar no olho, etc, etc. Tá? Então, retomando o segundo ponto, primeiro tópico, entender e fazer a nossa parte, tá? Nossa. Entender, agora só porque a doutora Ana falou, tô com uma coceira no nariz, tô tentando não coçar, meu olho chega a estar lacrimejando. Primeira parte é entender, fazer a nossa parte, lavar a mão, se cuidar, etc. A segunda parte, orar. A gente precisa orar muito, mas de forma inteligente. A gente precisa pedir certo para Deus. E é isso que Deus quer da gente. Uma evolução como cristão. Uma oração madura, uma oração consciente. Um clamor, um louvor, quando tiver que ser louvor, consciente. Sabe? Então, não orem, não peçam para Deus livrar a gente do vírus e amém. Não vai rolar. Até porque ele já poderia ter feito isso. Peça para Deus, Senhor,
ore pelos doentes, pelas pessoas, pelas famílias que estão passando por uma situação difícil. Ore principalmente pelas pessoas que não entenderam. Essas pessoas que agora estão indo no shopping sem necessidade, uma coisa é alguém que de repente tem alguma coisa que precisa fazer lá, ok. Que estão indo no shopping sem necessidade, que estão batendo perna na rua, que não estão acreditando, que estão sentados aí junto com os amigos, com não sei o quê. Essas são as principais pessoas que vão acabar transmitindo o vírus, contraindo e transmitindo para muito mais pessoas e fazer com que essa pandemia se torne pior, melhor ou pior. Tiago, o que você acha? Né? Até minha esposa perguntou para mim, acho que ontem, né? A gente estava vendo alguns vídeos, várias pessoas com opiniões diferentes, né? Na internet e tal. O que você acha? Eu falei, eu não sei. Porque seria fácil controlar isso se as pessoas levassem a sério. Se as pessoas levassem a sério. Então isso é uma coisa que pode ser tranquila se a gente fizer a nossa parte, a gente se cuidar e cuidar das pessoas e tomar cuidado para a gente não transmitir e fazer o que a gente já sabe, né? Como isso pode tornar um negócio, uma catástrofe, de ter que durar realmente quarentena, né? Realmente ficar 1, 2 meses tudo parado, as pessoas proibidas de sair na rua, de ir nos lugares, porque, tipo, sabe, um negócio, coisa de filme, sabe? Que é o que está acontecendo na Europa, que já aconteceu na Europa. Coisa de filme. Nego saiu na rua, pôs o pé para fora, você tá multado, ó, R$50, por exemplo. Sabe? Então, é por isso que a gente precisa orar, né? Pelas pessoas, pela questão como um todo, né? Pelo mundo, pelo planeta, não só pelo Brasil, né? Pela conscientização das pessoas. Esse é o sentido. E a gente fazer a nossa parte, dar exemplo. Eu até, esses dias aconteceu mais de uma vez, né? De eu conversar com pessoas que, tem nada a ver isso aí não, tal, tal, tal. Sabe qual foi o meu arrependimento? Não falar nada. Eu já vi pessoas falando que isso é bobeira e eu deixei. Agora eu acordei. Todo mundo que está perto de mim que fala, isso é bobeira, eu falo, não, não é. Pode ser que seja bobeira, pode ser. Mas se não for, o negócio vai ser feio. Então, por via das dúvidas, no mínimo tem uma frase que é tipo, o seguro morreu de velho. A pessoa que se cuida, que toma cuidado, morre de velho. Porque a pessoa que não acredita, ela morre cedo. Eu não acredito que isso aí é não. Você não acredita? Então tá, você vai pagar para ver? Vou pagar para ver. Tá, nessa aí, né? Então, primeiro ponto, estudar, pesquisar, estar antenado em como é que funciona e se cuidar o máximo possível. Segundo ponto, oração, gente. Vamos se unir em oração, vamos clamar a Deus, mas vamos ser maduros na fé, entender o que está acontecendo. Não adianta só pedir para Deus livrar a doença a todo mundo, amém. Não, não vai acontecer, não rola. É igual a gente pedir para Deus tirar nossos problemas. Não, mas tem coisa que Ele que botou ali para você amadurecer, para você crescer como ser humano. Não estou falando que foi Deus que colocou esse vírus, né? Mas tem toda uma série de explicações, de livre-arbítrio, de coisas, de onde que vem essa questão, e a gente pode e deve aprender com isso. Então a gente precisa rezar pelos doentes, pelas pessoas que não estão levando a sério, né? E mais do que orar, só de orar, de rezar o terço ou fazer qualquer outra oração da sua devoção, orar na prática. Na prática, ser luz na prática, ter um comportamento na prática, ajudar as pessoas na prática, que é isso que precisa, tá bom? E o terceiro ponto, né, que nós como músicos devemos agir nesse tempo contra o coronavírus, é aproveitar esse tempo que muita gente vai acabar ficando mais em casa e lapidar o nosso talento, estudar música, né? Como eu comecei falando aqui na live, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui que hora que é, porque daqui a pouco... Tá, ok. Como eu comecei falando na live, a gente tem 3 perfis de pessoas nessa situação. A gente tem as pessoas que simplesmente ignoram. Isso aí é bobeira, ignoram. A gente tem as pessoas que
entram em pânico, enfim, começa a falar, fica desesperada, já foi lá no mercado, gastou todo o valor que tinha fazendo uma compra para 3 meses, porque, tipo, enfim, entra em pânico. E a gente tem as pessoas que somos nós, você que está participando aqui, que a gente precisa ser equilibrado. Equilibrado. Crer no melhor e se preparar para o pior ao mesmo tempo. Eu creio que Deus pode agir, que nós possamos se conscientizar e que várias coisas aconteçam. Que alguém aqui no Brasil mesmo, de repente, descubra a cura para isso daí, muito rapidamente, em questão de 1 semana, 2 semanas, esteja nos hospitais, nos postos, todos nós possamos ir lá e tomar a vacina e ninguém se contaminar. Eu acredito que tudo isso possa acontecer. Mas até aí, tem que ter uma ação humana. Tem que ter algum cientista, um médico, um estudioso que está lá ralando para descobrir qual que seria a cura, qual seria a solução, como seria uma possível vacina, etc, etc. Então a gente precisa fazer muito a nossa parte. E aproveitar esse tempo para a gente estudar, né? Para a gente praticar, para a gente se preparar, porque isso vai passar. Uma coisa é fato, a gente está falando disso tudo, mas isso pode subir e virar um caos muito grande, como pode passar muito rápido. Se Deus quiser, né, e nos dar força para que a gente faça a nossa parte, isso vai passar rápido. Né? E a hora que passar, vai voltar tudo de novo. Você vai voltar a servir na sua comunidade, tocar, cantar na missa. E quando isso acontecer, a melhor coisa que pode acontecer dentro disso é você estar melhor do que você estava. A melhor coisa que pode acontecer depois de toda essa questão do vírus, essa fase que a gente está passando, é a gente sair disso mais forte, mais preparado, seres humanos melhores, né, mais polidos. Melhor coisa que pode acontecer. Por que não também na música? Se você vai ter mais tempo, vai ficar o dia inteiro só assistindo coisa, notícia ruim, não. Vamos estudar música, vamos se preparar. E não só estudar, porque a gente precisa ser inteligente também. Do mesmo jeito que eu falei que a gente precisa ser inteligente, você precisa ver o que você precisa fazer, o que é legal você estar fazendo. Então, por exemplo, tem gente que compõe. Tem pessoas que compõem, né? De repente até reclama, nossa, na missa só tem as mesmas músicas sempre. Nossa, cara, vamos aproveitar esse tempo e você colocar o seu dom em prática e começar a compor mais músicas para a missa. Tem gente que, tipo, tá com um monte de música enterrada, pedaço de música que precisa compor, colocar em prática. Coloca em prática. Tem gente que, nossa, eu canto, eu sei tocar um pouquinho de violão, na comunidade até precisa de alguém que toque também, eu poderia cantar e tocar. Mas faz tempo que eu não consigo, não tenho tempo, sabe, Thiago? Porque eu trabalho e de repente o que você trabalha pode ser que esse tempo aí de quarentena você venha ficar em casa. Você vai fazer o que nesse tempo todo em casa? Já que o ideal é não sair e não fazer outras coisas. Vamos ser espertos também, vamos aproveitar para lapidar o nosso dom. Nosso talento. Tiago, mas como? Aí sim, vai para todos os caminhos, né? Nesse momento agora, né? O melhor caminho é o caminho online mesmo, por vídeos, por cursos, por videoaulas no YouTube mesmo, né? Como o ideal é não estar presencial. O melhor caminho vai ser esse mesmo, mas não percam tempo, não tem desculpa, né? Inclusive, a gente precisa, eu tenho acompanhado várias pessoas, inclusive médicos, falando para as pessoas. Tem gente que faz academia, está sendo recomendado que as pessoas não vão para academia, mas faça exercício em casa, faça sua rotina, pratique exercício, porque e no caso de exercício, né, inclusive ajuda na questão da sua imunidade, você subir a imunidade, etc, etc. Então, gente, é isso. Vamos aproveitar esse tempo que a gente vai ter a mais para fazer coisas úteis. Vamos lapidar o nosso ministério, vamos compor, vamos estudar a palavra, vamos se preparar como ministro, como servo. Vamos preparar, vamos aproveitar.
já que vai ter tempo a mais, né? Retomando aqui, recapitulando, né? Tema do nosso papo de hoje, nossa live de hoje é como nós, músicos católicos, devemos agir nesse tempo contra o coronavírus, né? Então eu separei 3 tópicos. O primeiro, entender e estudar. Vamos estar em cima, vamos estar de olho, vamos ver o que está acontecendo. Mas não para se desesperar. Não para se desesperar, para ficar com medo, não, de uma forma madura. E aqui a gente precisa ter fé. Eu tenho fé que se eu fizer a minha parte, se eu cuidar da minha família, se eu cuidar dos meus, se eu der exemplo, se eu de fato fizer todos os procedimentos de me cuidar, evitar o toque com as pessoas, evitar em lugares públicos, Deus vai agir. E vai cuidar de mim, vai cuidar dos meus, se eu conseguir também incentivar os meus a isso. Então, não é o caminho da gente ter desespero. Então, pesquisar, saber de tudo que está acontecendo, tudo as novidades, tá? E conselho meu, tá, gente? 1 vez por dia, 2 vezes por dia no máximo, liga a TV, vê um jornal, olha na internet. Não precisa mais do que isso, tá? Porque senão a gente, eu tenho visto, como eu disse, né? Do mesmo jeito que eu tenho visto pessoas que não estão nem aí, isso aí, agora há pouco à tarde falei com uma, não, isso aí, negócio aí é coisa do governo aí, só não sabe nem quem culpa. Isso é coisa da mídia, isso é coisa de não sei o que, querendo terrorizar, tal. Do mesmo jeito que tem pessoas assim, tem as pessoas que ficam o dia inteiro lá na frente. Não, desse jeito você não vive. Não, confie em Deus, faça suas orações e haja. Faça a sua parte, se cuide, sabendo que isso vai passar. Tudo que fizer sentido, que Deus te mostrar que é para você tomar cuidado, tome cuidado, tome as precauções, faça as coisas e fim. A partir daí, tenta aproveitar esse tempo, você está vivo. E quando a gente está vivo, um dos maiores dons que Deus nos deu, ou talvez o maior dom que Deus nos deu, é a vida. Você está vivo. O que você está fazendo com esse tempo, com cada minuto que você tem? Então, muito nesse sentido. Primeiro tópico é tudo isso, né? Segundo ponto, questão da oração. Vamos se unir em oração, vamos orar mais, né? Eu me comprometo aqui com vocês que eu vou intensificar as minhas orações, a minha vida de oração, a minha espiritualidade, por toda essa situação, por todo esse caos que a gente vem vivendo, né? E que a gente está num momento que a gente não sabe o que vai virar, exatamente. Se a gente vai conseguir manter a situação de uma forma controlada ou se essa situação vai extrapolar, né? E a gente vai ter casos, vai chegar no ponto do que aconteceu na Itália, por exemplo, né? Então, vamos orar, como eu já falei, né? Senão eu vou ficar redundante. Vamos orar de forma inteligente, pedir para que Deus inspire, né? Que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, de todas as pessoas, da nossa família, as pessoas que a gente conhece, as pessoas do Brasil, para que o brasileiro tome consciência do quão grave isso pode se tornar. Não precisa se tornar grave. Não precisa. Mas pode se tornar se a gente não fizer o que tiver que ser feito. E tá aí, a gente está com a faca e o queijo na mão para fazer o que precisa ser feito. Né? Eu, na minha opinião, né, eu vejo várias pessoas, nossa, misericórdia, não vai ter missa, não vai ter grupo de oração. Eu, Thiago, humanamente falando, com a minha razão, eu acho que já deveria ter cortado de antes. Eu vi até um memezinho agora há pouco antes da live, o pessoal brincando. Em janeiro apareceu lá na China. Aí todo mundo, não sei o que lá. Em fevereiro o bicho pegou na Europa. Fevereiro, carnaval, aqui o brasileiro lá. O bicho já estava pegando na Europa. E agora que chegou aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil e agora, cara, seria tão melhor se, enquanto a gente viu que o negócio já estava pegando na Europa, a gente já se posicionasse antes. Né? Então, olhem pelo nosso presidente da República, né? Olhem pelo nosso presidente, porque o bichinho não tem muito juízo não, com relação a todas essas questões. E até agora, se eu não me engano, as fronteiras do Brasil não estão fechadas. Vários países aqui da América Latina tal, os países já estavam tudo fechando as fronteiras, o Brasil ainda.
Então você vê que é coletivo esse negócio aí de não levar a sério essa questão, tá? Então vamos orar pela questão certa, ser inteligente, intensificar a sua oração na parte certa. E o terceiro ponto, já que nós vamos ter mais tempo, vamos aproveitar esse tempo de forma útil, né? Como músico que nós somos, nossa missão é servir com a música, vamos nos preparar para na hora que tudo isso passar, e vai passar, que a gente possa voltar às nossas atividades melhor do que a gente saiu. Que eu possa voltar tocando melhor do que antes de tudo isso acontecer, cantando melhor, com mais consciência, com mais espiritualidade, mais próximo de Deus, que é isso que a gente tem que agir, tá? Esses 3 tópicos que eu acredito que é o que a gente precisa fazer nesse tempo, tá? Se cuidar, orar do jeito certo, orar muito, tá? E continuar se preparando, vida que segue, continuar se preparando musicalmente o melhor possível para que depois que tudo isso passar e a gente puder voltar às nossas atividades, a gente esteja servindo a Deus e a comunidade através da música melhor do que nunca, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, tá, a vida de vocês, espero poder ter ajudado aí, tá, contribuído com toda essa questão, né? Se fala isso de vários lugares, só se fala nisso atualmente na TV. Acredito eu não tenho TV aberta em casa, não assisto TV mais, né? Mas quando eu vou na minha mãe, vou na minha sogra, eu vejo lá, tal, só se fala nisso. E eu queria me posicionar aqui como músico, como líder, como um formador que eu sou, de fato, né? Deus nem queria isso, mas Deus me deu essa missão para que a gente se posicione com relação a toda essa questão, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Se tiver qualquer pergunta, tema, sugestão de lives para a gente estar fazendo, manda inbox pra gente, tá bom? Manda inbox que a gente vai estar lendo, batendo um papo, tá? Atualmente eu estou respondendo a maioria dos inbox em vídeo mesmo, né? A pessoa manda uma pergunta, eu respondo em vídeo direto para a pessoa, tá bom? E basicamente é isso. Um abração, Deus abençoe, tamo junto, tá bom? Tchau, tchau.